aí interrompe minha gravação, viu? Não se preocupe não que essa gravação vai ficar postado, essa gravação vai ficar postado lá no aba de vocês, depois, para quem não assistiu. Então eu vou compartilhar a aula agora. Então a gente vai falar sobre torque e momento angular, certo? Aí, torque e o momento de uma força. O momento fornece uma medida de tendência da força aplicada, provocar uma rotação de um corpo em torno do ponto ou do eixo. Quanto maior a força ou a distância, braço do momento, maior é o efeito de rotação. A tendência de rotação também é chamada de torque, momento de uma força ou simplesmente momento. Lembrando que torque é força vezes distância vezes o seno do ângulo. Tá? Caso o ângulo seja de 90 graus, aí o torque fica a força vezes o deslocamento. Ou força vezes distância. Momento é a mesma coisa. O momento é a força vezes o braço vezes o seno do ângulo. Se o ângulo for 90, o momento fica a força vezes o braço, né? Onde B é o braço, que é a distância também. Aí nós temos, ó, uma figura mostrando o cara fazendo um giro num tubo, né? Com uma chave. E aí, se você observar, ele mostra que o momento está no eixo do Z. É aqui onde eu estou mostrando a setinha, ó. O vetor momento é esse, né? Porque a força está aplicada no plano XY, né? Então ele fica para cima. Para você descobrir como é que acha esse vetor, só é você abraçar com os dedos, né? Esse tubo que o polegar aponta para cima, no sentido do giro. Certo? Então, o momento atua assim. Se por acaso ele estivesse puxando para cá, né? Aí o momento apontava para baixo. Inverteria o sentido. Aí, eu estou colocando 2 exercícios para a gente fazer. Ó. Eu tenho uma barra, né? Com a distância de 2 metros e uma força de 100 newtons atuando aqui, ó, perpendicularmente à barra, né? Como a força forma 90 graus com a barra, observe que você não precisa usar o seno, porque seno de 90 é 1. Então, o torque é a força vezes a distância direta, né? Então, 100 vezes 2. Negativo porque o torque está no sentido horário, tá? Eu escrevi aí em cima. O torque no sentido horário é negativo, no sentido anti-horário é positivo. Então, como esse torque está no sentido horário, então você tem 100 vezes 2, dá 200 negativo, menos 200 Nm. A outra, você tem a força aplicada aqui embaixo, ó, de 50 newtons, né? O giro também é horário, por isso que é negativo. E aí você pega a distância perpendicular à força, certo? A distância perpendicular à força é esse 0,75. Tá? Essa distância 2 aqui está paralela à força, ela não contribui em nada com torque. Então você pega a perpendicular, tá vendo que é 0,75. Então a 50 vezes 0,75 dá menos 37,5 newton vezes metro. Certo? Vamos continuar. Ai. Agora vocês podem ligar o microfone que eu deixei para vocês fazerem isso. Ó. Observe bem, ó. Determine os torques, que é a força de 800. É uma força só atuando aqui. Ô, gente, um de cada vez, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa questão aí?
Aí, gente. Um momento aí que deu um panezinho aqui. Agora. Eu abri aí a apresentação. Então, nós temos... Estão me ouvindo? Sim. Então, ó, ele quer o momento que essa força faz no ponto A. Então, observe bem. Você vai pegar a distância perpendicular à força, que é 1,5, tá vendo? Ó, 1,5 mais 1 dá 2,5, então multiplica 800 por 2,5. E aí você vai encontrar com relação ao ponto A. Com relação ao ponto B, pela mesma maneira, olha. Com relação ao B, 800 que é força vezes 1,5, né? É a distância perpendicular ao ponto B. Com relação ao ponto C, se você prolongar a força aqui, ó, não tem distância nenhuma da força e o ponto C. Né? Então esse zero? O momento é zero? A distância é zero, percebeu? Sim. Se a distância é zero, não tem torque. Você é 800 vezes zero. Então, com relação ao ponto C, não tem torque, porque não tem como a força fazer o ponto C girar aí. Sim. Certo? E com relação ao ponto D, ó, você vai pegar essa distância perpendicular, que é 0,5, né? Um paralelo à força não contribui com nada, então você vai pegar 0,5 vezes 800, né? 0,5 que dá 400 Newton. Todo mundo entendeu essa questão? Sim, sim. Sim, dá para entender. É, vou passar para outra, viu? Só. Oi, gente, vamos ver? Olha, um binário atua em uma roda dentada conforme a figura. Qual seria o valor da força de outro binário equivalente ao primeiro, mais localizado nos pontos A? Mas no momento, basta usar uma das forças, certo? Então ele quer saber o seguinte: qual seria o equivalente uma força aqui no ponto B, né, para cima, uma no ponto A para baixo, no caso, né? Então, primeiro a gente calcula o momento do binário dado com 40. Então, é 40 vezes a distância de uma força até a outra, que é 0,3 mais 0,3, né? 0,3 mais 0,3 dá 40 vezes 0,6, que dá 24 Nm. Esse é o momento. Agora ele quer saber qual é o valor da força aqui em B e em A que provoca esse mesmo momento, seja equivalente. Aí a gente pega F é igual a M sobre B, tá aqui, ó. F é igual a massa sobre o braço. A massa, porque o momento sobre o braço. F é igual ao momento sobre o braço. O momento a gente comprou que é 24, a gente tem que ter o mesmo momento, dividido pela distância entre as duas forças que nós estamos querendo, ó. Como o raio aqui é 0,1, né? A distância entre os dois é 0,2. Então, 24 dividido por 0,2 dá 120 newtons. Então, para você colocar duas forças aqui no ponto A e B, para criar um momento igual a esse binário de 40, precisaria ser de 120 newtons. Né? Porque, como a distância é mais próxima, né, é menor, então a força tem que ser bem maior para poder
fazer o mesmo momento. Alguma dúvida? Não, dá para entender. Deu para entender tranquilo, né? Bora ver outro. Agora a gente tem um suporte preso numa parede aí, tá vendo? E nós temos uma força de 400 newtons, formando 30 graus aí com a vertical, né? E a questão pede, determine o momento resultante da força de 400 newtons em relação ao ponto O, na figura abaixo. Observe que essa força, ela tem duas componentes. Tem uma FY aqui, ó, e tem uma FX aqui, né? Uma FX aqui. Então, ó, no caso, o ponto A sofrerá dois, um com relação a 8h30 da manhã ainda. Mas ela só está feliz assim. Está começando a fazer silêncio, gente. Olha, a gente tem um momento com relação a FX e outro com relação a FY. O momento total será a soma dos dois. Vamos levar em conta a convenção do estado, então, um momento de FX, olha. Vai ser FX vezes D. Quem é FX? Se você observar aqui, olha, FX vai ser F seno de 30, tá vendo? Porque FX é um cateto oposto, tá vendo? A 30, ó, ele está aqui. Até decompõe aqui, ela está aqui em cima, ó. Esse ângulo daqui é 30, que é alterno interno. Então, FX é F seno de 30, né? Vezes D. O momento em X é F seno de 30 vezes a distância. Então, quem é a distância perpendicular a FX? Ó, é 0,2. Né? Se FX está aqui, 0,2 está perpendicular a ela, a essa força. Então, 400 vezes meio dá 200, vezes 0,2 dá 40 Nm. Esse é o momento da força FX. Da força FY, né? FY está aqui, ó. A distância perpendicular é 0,4. Então, MY vai ser... E esse momento vai ser no sentido horário, né? FY provoca na barra. O outro foi sentido anti-horário, por isso ficou positivo. Esse está no sentido horário negativo, então F, né, que é 400, vezes o cosseno de 30, né? É um cateto adjacente aqui, ó. Vezes a distância que é... Então dá menos 108,4 Nm. Se você somar os dois, você tem menos 98,4 Nm. Tudo bem até aí? Professor, esse momento ficando negativo é referente ao que mesmo? Negativo é devido à rotação que ele cria na barra. Por exemplo, quem é negativo é FY, tá? Não está apontando para baixo aqui? Ó. Então, esse giro da barra seria assim, ó, no sentido horário. Uhum. Se a barra tem a tendência de girar no sentido horário, aí é negativo. Entendi. A força FX aqui faz ele girar para cima, tá vendo? Então, com anti-horária, o torque é positivo. Ok. Bora ver outro aí. Esse eu deixei para vocês fazerem. Então, vou dar umas dicas aqui. E aí, depois que a aula estiver gravada lá, a não ser que você fazer agora também, eu espero, dou um tempo. Aqui eu tenho, olha, determine os toques das diversas forças mostradas em relação ao ponto O. Aqui você não precisa somar, não, é porque no outro era uma força só, né? Com duas componentes, por isso tinha que somar. Aqui a questão quer que você calcule
o momento de cada força. Da força de 50, da força de 60, da força de 20 e da força de 40, né? A de 50 está tranquila, é pegar 50 e multiplicar por 2, né? Que é a distância do ponto O até a força. Tá? O momento de 60 você tá não tem distância nenhuma, tá vendo? Em relação ao ponto O. Então não existe momento para 60, vai ser 60 vezes 0. Agora 20. 20, olha, observe que a força 20, a distância de 20 para o ponto O é essa aqui, ó, que é essa aqui que está na frente do ângulo de 30, ó. Tá vendo? É um capítulo. Aí você vai. Observe que aqui o 3 é a hipotenusa, né? Você tirando o seno aqui, você acha essa distância. Aí multiplica pela força, né? Aí você tem o momento da força de 20. A força de 40, você tem essa distância toda, daqui até aqui, que é a mesma coisa, daqui é 2 mais 2, mas esse pedacinho aqui, ó. Mas esse pedacinho aqui vai ser o cosseno de 30, né? Aí, através do cosseno de 30, você acha essa distância, pode chamar ela de x, né? Depois multiplica por 40, e aí você tem um momento. Aí só é observar também o giro, ó. Essa daqui provoca o horário, né? O momento de 40, diga. Você poderia explicar de novo a questão do momento de 20? De 20. A distância de 20 está de 0 até aqui, tá vendo? Ó. Que é esse pedaço aqui, ó. Aí como é que você acha esse pedaço? Seno de 30 é cateto, você chama D, dividido pela hipotenusa, que é 3, tá vendo? É seno de 30 sobre 3. Exato. Aí você acha o valor de D, né? Mas tá 1,5, se eu não me engano. Aí eu pego esse 1,5 e multiplicar por 20. Multiplica por 20, exatamente. Beleza. E o de 40 é esse pedaço aqui que tá faltando. Aí você vai somar 22 mais 2, 4. E, se não me engano, ele deu 4. E não tô escutando, não. Tá escutando, não? Professor, alguém pede com pro ventilador pessoal aí. mutar aí, enquanto só precisar desmutar quando eu falar. Tem alguém usando o ventilador. É, agora. Coisa aí. Professor? Diga. Pronto, você pode repetir referente a 40 que não deu pra escutar, não. De 40 é o seguinte, você já tem 2 metros aqui, mais 2, porque essa distância Sim. toda, Sim. daqui até aqui, na direção de 40, né? Isso. Então, para achar aqui, você vai pegar o cosseno de 30. Faz a mesma coisa que você fez com o seno, agora faz com 40. Aí você chama esse pedaço aqui de x, por exemplo, né? Sim. Então, cosseno de 40 vai ser x dividido por 3, ó. Que é a hipotenusa. Então vai ser cosseno De 30 30 igual a x dividido por 3. vezes x dividido por 3. É. Aí Só que quando esse você x vai achar... ser Só que esse x vai ser cosseno de 30 vezes 3? É. Parece que dá 0,6. Parece que dá 2,6. Tá com calculadora aí para fazer? Vou ver aqui. Cosseno. 0,46? Não, dá mais. É 3 vezes o cosseno de 30. É porque eu tô usando o celular. Se eu pegar aqui
Calculador. Seno de 30, cosseno de 30 é 0,866. Aí você multiplica por 3. Ah, pronto, deixa eu ver aqui. 2,6. Aí você soma 2,6 com 2 mais 2. Quer dizer, 4 mais 2,6, né? Dá 6,6. 6,6 você multiplica por 40. Entendi. Certo? 264. Alguém com mais dúvida aí ou tá tudo ok? Não, deu para entender de boa. Deu, né? Vou passar outro então. Bora ver. Pronto, agora já. Olha, quando um corpo de massa M se desloca em linha reta, por exemplo, um carro em uma estrada a certa velocidade. Durante o movimento, podemos associar as grandezas massa e velocidade desse carro. Afinal, são fatores do carro, como o tempo para frear, acelerar, ou como esse carro interage com outra pessoa, com outra massa durante a colisão. O produto da massa pela sua velocidade é chamado momento linear. Isso aqui vocês viram em Física 1, que P é igual a mv, é momento linear. É porque a gente vai precisar dele para definir momento angular. Agora, se um corpo de massa m gira em torno de um eixo fixo, ele tem a velocidade angular e, consequentemente, o momento angular. Esse momento angular é definido por L igual a I vezes ômega. Ó, lembrando, I é momento de inércia, que a gente viu, né? E ômega, velocidade. L igual a I. Eu mostro que a gente chega nessa expressão aí na frente. Bora ver. Tem alguém usando um ventilador aí que tá interferindo no áudio. Bora pedir aí pro pessoal desligar aqui o ventilador. Liga o áudio, por favor. Ó, momento angular, gente. O momento angular, agora melhorou. Alguém desligou realmente. O momento angular da partícula M, da figura ao lado, em relação ao ponto O, é definido por... Aí você tem a partícula M aqui, tá vendo? O momento linear dela aqui, ó, e uma distância. Lembrando que o ponto vetorial é R vezes P vezes seno de θ. E como a gente viu lá no momento, o momento angular também, ó, ele é perpendicular, ele fica... Se você está no plano XY, ele fica em cima do eixo Z. Ó, esse verdezinho aí, apontando. Então, eu vou mostrar aqui o que acontece quando a gente deriva o momento angular. O momento angular é R vetorial P, ou seja, como P é MV, a gente pode escrever assim, M, parênteses, R vetorial V, que são os vetores. Derivando no tempo, nós temos, olha, dl dt é mr vetorial dv dt, ó, mais mdr dt vetorial v. É assim que deriva produto vetorial, né? Repetindo, mr vetorial dv dt mais mdr dt vetorial v. Porém, dv dt é aceleração, né? Quando a gente deriva a velocidade em relação ao tempo, a gente acha a aceleração. E quando a gente deriva o espaço, a distância em relação ao tempo, a gente acha a velocidade. Então, fica assim, logo dl dt é mr vetorial a, né? Mais mv vetorial v. Só que v vetorial v dá zero, porque como a gente depende do seno, seria v vezes v seno de zero, porque um vetor V é paralelo a outro vetor V, né? É o mesmo vetor V. São coincidentes. Então, o ângulo aí é zero, seno de zero é zero. Então, V vetorial V dá zero.
de onde concluímos, olha, que dl dt é igual a R vetorial MA e a gente já viu que também a distância vezes a força é igual ao torque. Então, quando você deriva dl dt, você tem um torque, né? Toda vez que você derivar o momento angular em relação ao tempo, você tem um torque. Certo aí? Ok. Agora eu vou mostrar porque o momento angular é I vezes ômega, né? O momento de inércia vezes velocidade angular. Então, relação entre momento angular, momento de inércia e velocidade angular. Sabemos que L é R vetorial P, onde P é igual a M vezes V. Ó. Logo, L é igual a R vezes P, tá vendo? Seno de θ. Se o ângulo for de 90 graus, nós vamos ter RMV, tá? Porque PMV, ó, então R vezes M vezes V. Como V é igual a ômega R, então a gente vai ter que L é R vezes M vezes ômega R, né? R vezes M vezes ômega R. Logo L vai ser, eu faço R vezes R ao quadrado, MR ao quadrado vezes ômega. Só que a gente já viu que MR ao quadrado é igual a momento de inércia. Então, a gente vai ter que o L é I vezes ômega, né? O momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. O momento angular é igual ao produto do momento de inércia pela velocidade angular. E a unidade do momento angular é quilograma por metro quadrado por segundo. Certo? Aí a demonstração, para vocês verem que L é I vezes ômega, né? Aí eu tenho uma questão que a gente vai igualar o momento angular e vai relembrar a energia cinética de rotação, né? Que a gente viu em aulas passadas. Aí a figura mostra duas rodas A e B, né, ligadas por uma correia. O raio de B é 3 vezes maior do que o raio de A. Então esse raio aqui, ó, é 3 vezes maior do que esse. Qual seria a razão? Deixa eu desligar meu celular aqui que ele está tocando. Então, qual seria a razão dos momentos de inércia em A e B se letra A, ambas tivessem o mesmo momento angular? E na letra B, se ambas tivessem a mesma energia cinética de rotação? Suponha que a correia não escorregue. Uma coisa que tem que ficar claro aí é o seguinte: a velocidade linear na correia é sempre a mesma, né? V é igual a V, aí, né? Por exemplo, nesse ponto A aqui, a velocidade linear é igual aqui no ponto B, né? Durante toda a correia, a velocidade linear é a mesma. Aí ele quer saber o quê? A razão entre o momento de inércia da roda menor em relação à roda maior, tá vendo? Aí você iguala o momento angular. Ele quer isso para se ambas tivessem o mesmo momento angular. Então, o momento angular de A é igual ao momento angular de B. A gente viu que o momento angular é I vezes ômega, tá vendo? Em A e I vezes ômega em B. Aí só que ômega é V sobre R, né? Porque a gente viu que V é ômega R. Velocidade linear é ômega R. Então a velocidade é V sobre R. V sobre RA. E do outro lado, V sobre RB. Como V é igual a B, a gente pode cortar esse V, ó. O V desaparece.
eu trouxe um IB aqui para baixo de IA, ó, que é o que ele quer, tá vendo? Aí RA sobe, fica RA sobre RB. Só que o raio de B é 3 vezes o raio de A, certo? Vai cortar RA com RA, ó. Então, a razão entre IA e B é igual a 1/3. Tudo certo aí? Que tipo, IA é 3 vezes menor que B? Ou é o contrário? Ou seja, o momento de inércia de B, ó, IB vezes 1, IB é igual a 3 vezes o momento de inércia de A. Como o B tem a massa maior, tá vendo? O momento de inércia dela é bem maior. Uhum. IB é igual a 3 vezes IA. Entendi. Agora, se a energia cinética forem iguais, né? Isso que é aqui na letra B. Aí a gente vai dizer que a energia cinética de rotação da roda A é igual à energia cinética de rotação da roda B. Lembrando que a energia cinética é I ômega. Passou um carro aí na casa de alguém aí na frente. É o Paulo. Galera, muta o microfone aí, por favor. Desliga o telefone e esse pessoal que tá com essa zoada. Sim, gente, então. A energia cinética de rotação é I ômega sobre 2, né? Então, na roda A, IA ômega A sobre 2, e na roda B, IB ômega ao quadrado de B sobre 2. Então, em A, IA ômega ao quadrado de A sobre 2, e em B, IB ômega B ao quadrado sobre 2. Só que, do mesmo jeito, ó, ômega é V sobre R, né? Vai ficar o quadrado aqui, vai cortar V ao quadrado de um lado, V ao quadrado do outro, mais o RA fica ao quadrado e RB fica ao quadrado, tá vendo? Ó, aí IA sobre B vai ser RA ao quadrado sobre RB ao quadrado. Como ó, RB é 3RA, ó, substituiu aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, vai ficar RA ao quadrado sobre 9RA ao quadrado. Corta RA com RA, aí a razão entre os momentos de inércia vai ficar 1/9, né? Então, para a energia cinética serem iguais, né? A energia cinética de rotação, o momento de inércia de B passa a ser 9 vezes a de A, né? Alguma dúvida, gente? Depois, essa aula vai ficar gravada lá, depois vocês pegam e repassam essas questões, para fixar melhor. Cadê Lisandra? Tá ouvindo? Saiu, não foi, Lisandra? Ou desligou. Então, para outro. Ó. Aí a conservação do momento angular. Quando nenhum torque externo atua sobre um sistema, o vetor momento angular do sistema permanece constante, qualquer que seja a alteração ocorrida no interior do sistema. Exemplo. Uma patinadora gira em torno de seu próprio eixo com os braços abertos em um momento angular de 25 kg vezes metro quadrado por segundo. Nesse instante, seu momento de inércia é de aproximadamente 5 kg vezes metro quadrado, né? Quando ela está com os braços abertos. Após alguns instantes, ela fecha os braços, reduzindo esse momento de inércia para 3 kg vezes metro quadrado. Ela fechou os braços, o momento de inércia diminuiu, né? Responda. O momento angular da patinadora é conservado? Qual é sua velocidade angular inicial? E a letra C, qual é sua velocidade angular final? Eu resolvi, no próximo slide, eu resolvo essa questão. Ó. Letra A, o momento angular da patinadora se conserva assim, pois não existe toque externo.
Ela é a própria que gera o torque. Isso é o seguinte, olha, não tem ninguém puxando ela pelo braço e girando ela pelo braço, né? Se tivesse assim, aí o momento angular não se conservaria porque existe torque externo. É ela própria que abre e fecha os braços, aí altera a velocidade angular por isso, porque diminui o momento de inércia, quando ela fecha os braços diminui, quando ela abre aumenta, então a velocidade angular aumenta ou diminui de acordo com isso. Então, nessa situação que ela própria fazendo, o momento angular se conserva. O momento angular inicial é igual a final. Na letra B, ele quer saber a velocidade angular inicial, né? Então, a gente iguala. Momento angular inicial é igual a final, né? Ou seja, I inicial. Deixa eu voltar que o dedo pegou aqui. Aqui. I inicial. L inicial, na letra B, L inicial igual a L final. O L inicial é I inicial vezes ômega inicial, que é igual ao momento angular final, né? Então, isso, a gente tem 5, né? Que é o momento de inércia inicial que a patinadora tinha, vezes ômega U igual a 25, que é o momento angular que ele deu, né? Que é constante. Esse 25 é constante, porque ele se conserva. Tirando o valor de ômega I, ó, 25 dividido por 5 dá 5 radianos por segundo. Na letra C, ele pede a velocidade angular final. Então, a gente faz o mesmo processo, igual a momento angular inicial com final. Aí a gente faz 25 igual a IF ômega F. 25 igual a 3, que agora o momento de inércia é 3, né? Que ela fechou os braços. Vezes ômega F. Ômega F é 25 dividido por 3, que dá 8,33 radianos por segundo. Observe que quando o momento de inércia diminuiu, a velocidade angular aumentou, para manter o momento angular conservado. Então, toda vez que o momento de inércia diminui num corpo que gira, né, a velocidade angular aumenta. E vice-versa, se a velocidade angular aumenta, o momento de inércia diminui. Tudo bem até aí? Sim. Chegou mais gente aí? Eu não estou vendo aqui, eu estou com coisa toda aberta. Pessoal, eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa questão. Eu fiz aí até a aceleração, né? Eu vou ler a questão para a gente ver. Ó. A figura mostra um disco uniforme de massa M igual a 2,5 kg e raio R igual a 20 cm, montado sobre um eixo mecânico horizontal fixo. Um bloco de massa igual a 1,2 kg está pendurado na extremidade de uma corda de massa desprezível que está enrolada em torno da borda do disco. Aqui, né? Determine a aceleração do bloco em queda, a aceleração angular do disco, o torque do disco e a tração na corda. Então, ele quer a aceleração com que o bloco desce, né? A aceleração angular do disco, o torque do disco, né? E a tração na corda, a tração aqui, né? Essa tração aqui. A corda não escorrega no disco e não há atrito no eixo mecânico. Dê uma olhada nisso. Eu calculei primeiro aqui o momento de inércia do disco. O momento de inércia do disco é mr ao quadrado sobre 2. Então dá isso. Aí eu peguei aqui no bloco, pela segunda lei de Newton, peso menos tração é massa vezes aceleração. E fui fazendo. Eu vou deixar vocês dar uma olhada aí para ver se está tudo. Se está tudo ok. E daqui a pouco eu volto para explicar isso. Né? Cadê? Eu vim para cá.
Bruna, todo mundo. Enquanto vocês vão fazendo aí, gente, eu vou colocar a presença aqui de quem está presente. Bruna, né? A câmera mudou o lado, pessoal. Hein? A câmera tá no senhor. Ah, é. Deixa eu compartilhar de novo o... Sei. Ele achou dinheiro? Aí voltou a questão? Vou dar um tempo para vocês fazerem. Daqui a pouco eu retorno para a gente. Vou explicar direitinho. Ok. Vou tomar uma água e volto. Gente, a questão tá aparecendo pra vocês? Pra mim tá aparecendo aqui. Oxe, pra mim não tá, não. Ah, agora foi. Já estou de volta, pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão. Ô, gente, alunos que estão sem nota aqui, ó. Eu vou falar o nome. Cláudio Luiz de Araújo,
Eric Freire, Felipe Lemos, Gabriel Teixeira, Gustavo Quaresma, Hamilton Mendes, Jackson Silva, João Vitor Silva Mendes, Lucas Matos, Yuri Barbosa, Celso Queiroz, Matheus Miguel, Marcelo Dias, Kelvin da Silva Sodré, Bruno Martins, Vinícius Santos, Samuel Santos. Esses estão sem notas. Eu só acho que eu vou colocar um slide em branco para terminar de fazer essa questão. O que é que vocês acham? Não tem ninguém me ouvindo? Pode ser. Pode Acho ser. até melhor que já faz passo a passo, entendeu? Pelo menos assim. Aqui eu vou repetir só o que a gente já fez até agora e depois eu vou botar colocar um slide em branco e aí a gente calcula o restante das grandezas. Então, repara, no bloco a gente tem P menos T igual a MA, né? Que fica MG menos T igual a MA. A massa do bloco é 1,2, G eu considerei 10, menos T igual a 1,2 A. Aí vai ficar 12 menos T igual a 1,2 A. Eu chamei essa equação de equação 1. No disco a gente tem um torque, ó, que é a força perpendicular à distância, tá vendo? Tração vezes o raio. Ó. Torque igual a tração vezes o raio. O torque, então, é 0,2 vezes T de tração, tá vendo? Porque o raio é 0,2 metros. Mas a gente sabe também que torque é I vezes alfa. Então, no lugar do torque, eu botei I vezes alfa. I vezes alfa é igual a T vezes R. Né? Então, o I é 0,05, que eu calculei aqui em cima, ó, vezes A, igual a 0,2T. Mas a gente sabe que alfa é A sobre R, né? A aceleração angular é a linear sobre o raio. Aí eu substituí, né? Então, alfa é A sobre 0,2. Então, ficou 0,05 A sobre 0,2, que é igual a T vezes 0,2. Isolando o T, a gente tem que a tração é 1,25 A. Ô, gente, fecha o microfone aí. Então, a tração é 1,25 vezes a aceleração. Substituindo T em 1, que eu trouxe aqui para 1, ó, ficou 12 menos 1,25A igual a 1,2A. Aí nós temos 2,45A, né? Porque eu somei aí 1,2 com 1,25, joguei para lá, né? Aí nós temos 2,45A igual a 12, tirando o valor de A, dá 4,9 metros por segundo ao quadrado. Agora, para achar as outras, a gente vai substituir o valor de A, por exemplo. Para achar a tração, vai ser 1,25 vezes 4,9. Eu vou colocar um slide branco e ver se eu consigo fazer isso.
para a gente fazer essa questão. Terminar. Aí, então. Tração vai ser igual a 1,25 vezes 4,9. Que é igual... Deixa eu pegar minha calculadora aqui para a gente fazer. É igual a 6,125. Vai me... Elisandro, É. vai me ajudando aí, Elisandro. Dá 6,25, 6,125, né? 6,1. Certo? Isso. 6,1 Newton. Depois ele pede o quê? Só olhando no slide. Vou voltar aqui. Ele pede depois... Aceleração angular. A aceleração angular é A sobre R. Então, a gente voltando, olha. Aceleração angular. Aceleração angular. Vou aqui para botar um alfazinho. Deixa eu ver se eu acho. Símbolo. Alfa, ó. Alfa é igual... Não, não é maiúsculo, não. Não dá para entender, professor? Dá? Vou botar de novo, peraí. Digita lá o nome alfa. Não sei porque ele saiu de alfa. Alfa é o que? É... Sobre R. Isso, diga ela pra não deixar na roupa aqui. Consegui lá. Tô tentando, né? Eu preciso de um lugar silencioso. Alfa é quem sobre quem? A sobre R. A sobre R. Então, R. R é 0,2, não é isso? Sim. E A 4,9. Uhum. Ó, 4,9. Dá 24,5. Eu tenho que. Se eu tô aqui no negócio da aula, Radiano Muda por o segundo. microfone aí. Pedro. Pronto. Então, alfa é 24,5 radiano por segundo ao quadrado. É isso? O que é que ele pede mais? O torque, né? É, o torque. Então, o torque, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Apareceu T de tração, mas eu não quero isso, não. Eu quero torque. O torque é igual a quê? T vezes R. A tração. Mas a gente já tem a tração? Tem Já. a primeira, 6,1. É T vezes R. Então, isso é igual a 6,1 vezes 0,2, não é isso? Isso, dá 1,22. Newton metro.
E por final, tá faltando alguma coisa ainda? Deixa eu ver. Aceleração angular do disco, torque do disco e tração na corda. Já encontramos tudo, né? Já fizemos tudo. Agora, vou dar um tempo para vocês fazerem essas duas questões aí. Ó. Depois eu coloco um slide branco e a gente faz. Uma partícula de massa M de meio quilo realiza um movimento de rotação uniforme com raio 1 metro e velocidade 3. Calcule o momento angular da partícula. Talvez dê para fazer até aqui mesmo. Momento angular. Se sua massa vezes a velocidade. Momento angular é o quê? R vetorial P, né? Aí no caso vai ficar 1,5. mv vezes R. É direto. É a massa vezes a velocidade vezes o raio. Como o raio é 1, aí vai ficar 0,5 vezes 3, não é isso? Dá 1,5. Questão simples essa. De prova, hein, professor? De prova, né? Pois é. Dá 1,5 Quilograma metro quadrado por segundo. quilograma vezes metro ao quadrado por segundo, exatamente. E o outro, tenta fazer aí para ver. Um disco de raio 0,8 e massa 2,0 gira com velocidade angular de 3,6 radianos por segundo. Qual é seu momento angular? Então, é igual a MVR, V ômega R, vezes R. M vezes ômega R ao quadrado. Por 3 vezes o R ao quadrado, 0,8 ao quadrado. O primeiro dá 0,864. Aí Não. depois... O L, a primeira questão? Não, o segundo. Ah, sim. O L, Dá quanto? o Izinho, o I dá 0,864 e o L dá 2,8512. Porque para achar o L vai ficar 0,864 vezes 3,3. Como é de novo aí? Ó, Para achar o L, só é pegar o 0,864 e multiplicar ele por 3,3, que dá 2,85. A gente pode usar a velocidade angular para achar a frequência e a partir da frequência a gente jogar na fórmula de velocidade linear. Isso. pode também.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Massa quanto? 2,7. Você calculou a velocidade linear com relação à angular? Sim, Porque ele está dando aí angular, né? Que é 3,3. isso. O raio é 0,8. Aí você achou a velocidade. Com a frequência jogou na fórmula de linear. Isso. Tá bom. (3,3 × 0,8). Você fez 3,3 × 0,8, não foi? Foi. Que dá 2,64. Vezes o raio. porque- O raio é quanto? 0,8. Deu quanto seu L? O I ou o L? O O L. L, né? O L Sim. deu 2,85. Que dá 2,8512, mas aí pode ser, pode ser o 2,85 mesmo. Que depois do 5 é 1. Eu não tô achando isso, não. Observe, olha. A massa é 2,7, certo? Certo. Porque você vai fazer L igual a M vezes V Vezes R. vezes R. Então Então a massa, 16. a massa é 2,7. A velocidade deu 2,64. E o raio é 0,8. Isso dá 5, Ele sentiu frio, né? A velocidade linear deu 26. quilograma vezes metro quadrado por segundo. Minha velocidade linear deu 26 metros por segundo. Aí eu joguei na fórmula de momento angular, Sua velocidade linear deu quanto? 26. Não, se a angular é 3,3, se V é ômega R, É porque É, tipo, eu achei a frequência. Eu usei aquela fórmula de velocidade angular que é 2πf. Aí eu achei a frequência. Aí eu peguei a frequência e joguei na velocidade linear, que é 2πrf. não precisa isso não. Aí eu achei 26. Não, tá errado. Você fez alguma coisa errada aí. Observe, ó. V não é ômega vezes R? Sim. O ômega ele já deu que é 3. O ômega ele já deu que é 3,3, velocidade angular. E o raio é 0,8. Basta isso para achar a velocidade linear. Dá 2,64. É porque eu usei aquela fórmula tem uma fórmula que é 2πrf. A velocidade igual a 2π. πrf. Sim. Mas e a frequência? Você achou onde? Com a velocidade angular, que é igual a 2π vezes f. Eu isolei f e achei dá uns
Frequência igual a 2 πf. Aí dá 3,3 dividido Ômega. por 2π. Ômega igual a 2 πf. Deixa eu ver. O ômega é quanto? 3,3 igual a 2π vezes f. Aí isolei F. Vai ficar 3,3 dividido por 2π, que dá uns 5,18. Era ainda. 2 vezes 3,14. 3,8. 3,3 por 6,28. Não é pra Você deixar achou tudo em quanto? metros? Você achou quanto na frequência? Achei. Cadê? Dá 5,18. Ah, errado, é 0,52. É 0,52 a frequência. Pode ser Observe. mesmo. Olha, o ômega não é 2 πf? Sim. Então, o ômega é 3,3, que a questão deu. 2 vezes 3,14 vezes F. Tirando o valor de F, vai ficar 3,3 por 6,28. Dá 0,52. Ah, é porque eu não tava usando o pi como 3,14. Eu só tava botando na calculadora. Mas mesmo assim, você achou muito diferente. Foi. Dá em torno de 0,5 a frequência. Aí se você jogar lá a velocidade linear, ó, dá 2 Verdade. πr f. Que dá 0,52. Vezes o raio é quanto? 0,8 vezes 0,52. 2 vezes 3,14. 12 vezes 0,8 vezes 0,52. 2,6. Deu a mesma coisa que eu achei direto. Dá 2,61. 2,6. A velocidade linear. E o momento angular dá 5,7. 2,6. 2,7 vezes 0,8 vezes 2,6. 2,6. Olha, gente, eu deixei uma tabela aí. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Que ela mostra a relação entre a correspondência entre a translação e a rotação. Isso é importante, ó. Por exemplo, aqui é translação pura, né, com direção fixa. E do outro lado, rotação pura com eixo fixo. Aí, quando a posição é x, a posição linear, a posição angular é θ. É bom relembrar essas coisas. Né? A velocidade linear é dx dy. A angular é dθ dt, tá vendo? A aceleração é dv dt na linear e a aceleração angular é d ômega dt. A massa na translação é m, né? É massa mesmo. E o momento de inércia, né? Então a inércia de rotação é I, é o momento de inércia, né? Corresponde à massa na translação. Enquanto a gente considera a massa na translação, considera o momento de inércia na rotação. A segunda lei de Newton para a translação é massa vezes aceleração, tá vendo? Já na rotação é I vezes alfa, que é o torque, tá vendo? O torque na rotação corresponde à força na translação. O trabalho na translação é integral de f dx, na rotação é um trabalho de torque vezes dθ, né? Trocando o f pelo torque. Energia cinética é um meio de mv2 na translação e na rotação um meio de I ômega ao quadrado. A potência na translação é a força vezes a velocidade e na rotação é o torque vezes a velocidade angular, que é a correspondente. E o teorema do trabalho com a energia cinética, na translação é a variação da energia cinética, né? No caso de translação, e na rotação é a variação da energia cinética, no caso da rotação.
Pronto. Deixa eu ver aqui o que eu faço agora. Professor, você vai passar mais alguma atividade para parcial ou vai ser só aquele relatório ou atividade? Eu vou considerar só ou o relatório, quem fez o relatório experimental, certo? E quem não fez, faz aquela atividade que eu passei e me entrega, manda pro meu e-mail, né? Que é aquele Ok. e-mail que eu passei, professorcalhau@gmail.com. E aí o pessoal que tá faltando um bocado de gente ainda enviar. Envie porque eu tô querendo lá para sexta ou sábado já lançar essas notas. Entendi. Eu só preciso conversar com a coordenação para ver se eu já posso lançar. Aí se eles autorizarem, eu já lanço, né? Aí é bom que quem não fez ainda faça e envie para mim. Entendi. Certo? Tá E bom. hoje, eu vou ficar por aqui. Aí de hoje a 8 a gente continua, viu? Pronto. Porque eu não fiz muito slide, eu não sabia o tempo. É a primeira vez que eu estou dando essa aula Tranquilo. nesse aplicativo, então aí, Uhum. espero que na próxima aula melhore um pouquinho, viu? Ok. Bom dia a todos vocês aí. Até a Valeu. próxima, viu? Tchau. Também. Até. Tchau. Tchau. Até a Tchau. próxima, professor. Tchau. 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 Deixa eu ver quem está na aula ainda. Fazer. A presença aqui desse pessoal. Cadê? Bruna. Laila. Nara. Rafael Soares.